sair para dar uma corridinha. Olha o cenário da corrida, que maravilhoso, gente. Tem várias estradinhas como essa. Eu não conheço todas porque eu não sou muito boa de direção, tenho medo de me perder, sabe? Mas só para vocês acompanharem um pouco aqui enquanto a gente faz esse próximo vídeo, que eu tava querendo contar sobre a viagem que eu tive a oportunidade de fazer para a Irlanda. Então vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre a Irlanda, claro, fazendo também paralelos aí com a Polônia e com a Suíça. Algo que eu ficava me perguntando é porque a Suíça é um país, assim, economicamente muito bem sucedido, os índices, né, de, sei lá, de educação, de saúde, tá tudo perfeito. Polônia está crescendo bastante economicamente, mas ainda não se compara, né, em função do histórico da Polônia, de tudo que ela sofreu, tem muitas cicatrizes, né? Então, digamos que a Suíça é um país mais chique, vai mais endinheirado. Porém, as pessoas me escrevem perguntando sobre a Polônia, não sobre a Suíça. Aí fiquei me perguntando, por quê? Sabe uma coisa que a gente conversa muito, assim, nas minhas aulas de palhaço? Pra gente não se intimidar com os outros, com autoridades, com ninguém. Porque, na verdade, quando a gente é a gente mesmo, fica mais fácil abrir os caminhos, se conectar. É através da vulnerabilidade que a gente se conecta. Sempre falo isso. Quando você tem um momento, assim, que você compartilha uma piada com alguém, um momento de cumplicidade, você e o seu chefe, de repente, nunca se deram muito bem, mas vocês presenciam alguma coisa, vocês dão uma risadinha junto, pronto. As barreiras já caem, né? Ou quando você, por algum momento, alguém, sei lá, te viu chorando, soube de alguma coisa mais íntima que você compartilhou, pronto. O laço se estabeleceu. E qual o paralelo disso com o país? Eu vejo a vulnerabilidade do Brasil, óbvio, e da Polônia, né? A gente vê as tretas deles, tem várias coisas que eu já falei que eu não curto, porém, a gente vê o quê? Humanidade. E ainda que eles sejam muito fortes, através disso você vê a vulnerabilidade deles, né? É um povo que sofreu, que tem uma história, que tem um passado. Você sabe qual que é a dor deles e isso nos conecta. A gente se conecta com a dor do outro, porque isso é a mesma língua, né? Quando a gente vê a dor do outro, a vulnerabilidade do outro, a gente fala a mesma língua. Porque normalmente a gente vai, cresce, fica adulto e começa a fingir, todo mundo finge. Representa papéis para se encaixar, para ser aceito. Na empresa eu ajo assim, né? No trabalho eu ajo assim. Entendo que a gente deva se adaptar às situações, ao que a situação exige da gente. Mas a gente sabe também que todo mundo vai ficando doente, né? Doente da alma. Perdendo a espontaneidade, perdendo a alegria de viver, conforme vai envelhecendo. Mas trazendo isso para esse aspecto, né, dos países, a Suíça é uma incógnita para mim ainda. Eu decidi que eu quero estudar a história da Suíça um pouco, vou dar uma pesquisada para eu aprender a amar esse país, que tem tanto para ser amado, né? Como vocês podem ver, que é lindo, eu sou muito bem tratada aqui, qualidade de vida, graças a Deus, tenho que erguer as mãos pro céu, mas eu sinto um vazio muito grande só de estar aqui. Sabe quando você entra numa festa, você vai na casa de alguém, você encontra um conhecido, as palavras não podem explicar o que aconteceu, mas por alguma razão você sente uma coisa estranha, sabe? Eu sou uma pessoa muito sensível, se eu vou para um ambiente, eu capto a energia daquele ambiente. E na Polônia eu falei, era uma energia meio hostil, né? Também não tô falando que era muito melhor, não. Só que tinha mais humanidade. Ainda que eu prefira a Suíça, porque é mais calmo e tal, mas a gente ainda sente assim, não sei se eu tô no caminho certo ou se eu tô perdida. A gente sente, sabe, um cinza, uma coisa opaca, todo mundo sorri pra você. É gentil, mas eles parecem de plástico, sabe, manequins de plástico mega elegantes. Eu não entendo o que move eles, qual é a dor deles, qual que é a alma deles. E daí, chegando na Irlanda, que é um grande privilégio, né, poder viajar assim. Eu nunca tive dinheiro para fazer essas coisas, mas quando você está na Europa, é mais viável, é mais acessível. Planejei, deu certo, fui visitar uma amigona que eu fiz na Polônia, brasileira, fazer aula de yoga comigo lá. Gente, juro, foi chegar na Irlanda, eu me senti em casa. Aí fiquei pensando, né, o que faz a gente se sentir em casa? Lá eu não senti saudade de nada, em nenhum momento. Parecia que estava voltando para casa e tem aspectos racionais e outros mais sensoriais, né? O verde, esse verde é maravilhoso, mas o verde da Irlanda pra mim é o verde mais verde que eu já vi. É um verde escuro, vivo, um verde esmeralda. O ar eu senti diferente. Eu fiquei lá na cidade dela, que era mais calminha, sabe? Mais distante da cidade, mais família. Mas também tive a oportunidade de visitar Dublin,
que eu amei porque me remeteu a tudo que eu amo em São Paulo, que eu sinto falta aqui em Zurique, né? Tipo, Zurique, eu já ouvi falar que em algum tempo, pelo menos não sei se ainda é, foi considerada uma das melhores cidades para se viver. Aí você vai lá, tem muita loja, tem muito movimento, tem muita gente, mas é só loja de gente rica, assim, sabe? Tipo Dior, Chanel, umas coisas assim. E eu sinto falta de bobageira, sabe? Dessa loucura aqui em São Paulo, que na Paulista você passeia, você vê vários artistas de rua, você vê gente vendendo todo tipo de balangandã, todo tipo de produto, objeto, todo tipo de comida, todo tipo de restaurante. Eu achei que na Europa você fosse achar muito mais, né? Também não é que eu conheço a Europa, né? Conheço um pouquinho da Polônia e a Suíça, mas em Dublin eu achei. Achei tudo que é tipo de loja, de balangandã, de jeito de se vestir. Polônia, eles são bem elegantes também, mas aqui é muito, sabe, você não pode ser com fiapinho da roupa, assim. E na Irlanda, o pessoal se vestia de todas as formas. O que me trouxe sabe, também parece que eu podia relaxar, sabe? Porque eu procuro ser o mais eu mesma possível, mas assim, tem uma parte nossa que é adaptável, né? Que então eu sempre procuro estar com uma escuta. Ai, desculpa, eu tô tirando caquinha do nariz. Com uma escuta bem aberta, tal, é para ser educada. Pra também não fazer tudo só do meu jeito. E às vezes eu me pergunto, será que eu ainda tô sendo eu mesma, sabe? Porque eu tenho cuidado também pra respeitar o espaço alheio. Mas não vou falar, não, vou fazer tudo que eu quero. Mas às vezes eu não sei se eu perco essa medida. Então lá eu me senti muito relaxada. Padrão de beleza achei mais de boa também. Porque aqui só vê menina muito magrela, Polônia também. Sabe, com espaço entre as coxas, assim? Na Irlanda não, usando umas coisas muito doidas. Vi muita gente laranja, sabe, de bronzeador artificial. Achei isso engraçado. Mas as pessoas sorriem pra você lá. Olha que da hora, gente. Eu nem sei o que é isso, mas achei bem da hora. As pessoas sorriem pra você lá, mas não como sorriem aqui. Como se fossem treinadas para sorrir. Elas sorriem e olham de um jeito que você sente que elas querem se conectar. E elas puxam assunto, elas conversam. Elas olham pra você, elas flertam, sabe? Mas de um jeito assim, não invasivo. O que eu senti, na verdade, é que na Irlanda eles têm vontade de viver. O assunto que sempre é recorrente no meu relacionamento e nas conversas com minhas amigas é que tem gente que acha brasileiro muito relaxado, muito informal, muito assim, de boa pra tudo. E a gente sabe que não é assim. Mas comparando com os outros países, já falei sobre isso. Essa é a nossa ferramenta de sobrevivência. Para não morrer enquanto se está vivo. A gente ri das desgraças, ri de si mesmo. Então eu percebo que os irlandeses são um pouco assim, né? Mas eu vejo nesse aspecto irlandês, que eu pude ver um pouquinho, e no brasileiro, que a gente tem vontade de viver. Ok, a vida vai acontecer, as contas estão chegando, temos problemas, mas vamos brincar, vamos rir, vamos conectar. E eu não vejo isso na Suíça, não porque eles não queiram, mas porque é como se eles não tivessem sido ensinados. Que eles podem interagir, que eles podem brincar, que isso é legal, que isso é benéfico, né? E na Polônia, eles foram ensinados que a forma de viver, a ferramenta de sobrevivência deles é: deixa eu ficar ligeiro, deixa eu ficar esperto. Deixa eu, sabe, sempre com os punhos assim, preciso me defender, preciso me proteger, o que está acontecendo? Então é uma postura sempre defensiva, né? Um pouquinho agressiva. E a vida é um constante aprendizado e desafio, né? Então mesmo a gente, que é de um país mais solar, que muitos gringos acham que a gente só brinca, né? E eu tô com fome, vou catar um coco na árvore. Agora eu vou dançar com um macaco, sabe? Às vezes eu acho que eles têm essa impressão que a gente não tem problema, que é tudo fácil. A gente sabe que não é. Mas ainda assim, né? Mesmo a gente, enquanto brasileiros, a gente também às vezes quer desistir, às vezes fica cansado, às vezes fica muito triste. Tem muito caso de depressão também. Agora imagine países, né, que as pessoas não são ensinadas a brincar, a dançar, a interagir, não puxa assunto, não, sabe, não se abre, é isoladão, ou então um pouquinho mais autocentrado nas mágoas no passado. Eu senti esse convite a viver, sabe, na Irlanda. Senti um abrigo, uma coisa muito gostosa, mas também me trouxe essas reflexões, né, sobre a própria vida. Claro que uma parte minha, uma parte nossa, de todos nós, a gente quer voltar e estar cercado daquilo que nos dá prazer, óbvio, daquilo que nos traz conforto. Eu penso muito nisso, sabe? Claro que muitas vezes eu pensei assim, eu vou voltar pro Brasil. Eu vim da Irlanda e fiquei com uma cabeça assim, obcecada. Ai, gente, eu só tô olhando assim pra ver se eu não tô perdida. Não tem que morar na Irlanda porque lá eu me sinto feliz. Mas sabe, o desconforto ele traz movimento.
A gente deve buscar sim a alegria, o prazer. Mas eu acho também que se a gente ficar muito obcecado com isso, né, de não, vou fazer só o que eu quero, vou ficar só onde tá bom, só onde tá confortável. A gente não respeita o fluxo da vida, né? Tem coisa que vai oferecer às vezes um pouco de resistência pra gente, mas não quer dizer que vai ser incrível. Então, eu também penso que às vezes pode ser um pouco imaturo da minha parte, sabe? Querer sempre ficar, me apegar e agarrar só aquilo que tá bom. Ficar apegado àquilo que tá bom é tão ruim quanto ficar apegado ao passado, né? Aos ressentimentos, às mágoas. Bom, essa é a minha impressão, percepção e comparação desses países, dessas viagens que eu pude fazer. E se tiver alguma sugestão ou mais dúvidas sobre a Irlanda, inclusive, me escreve, tá bom? Tive uma ideia. Eu vou acrescentar ao fim do vídeo agora alguns trechinhos da Irlanda e de Dublin. I met a little girl and we started to talk, trying to find someday I asked your friend, well, what's a fella to do? What if her hair was black and her eyes were blue? I knew right then that I'd be taking the world down the sunset. Break it, keep it hot, keep making, that's the part of being dry.